O apresentador do Globo Ciência, Alexandre Anderson, é o convidado do Jogo Aberto. Ele fala sobre o desafio de apresentar um programa que aborda ciência e tecnologia. Muito obrigada pela sua presença, Alexandre, aqui no nosso programa. E há 25 anos o Globo Ciência está no ar. Como é que surgiu essa oportunidade de você trabalhar no programa? Na verdade, assim, eu sou ator, sou jornalista também. Comecei minha carreira como qualquer outro ator, guerreando para poder atingir um lugar ao sol. E, paralelo a isso, eu fazia minha faculdade de jornalismo. Em 2005, pintou uma oportunidade pelo canal Futura de apresentar um dos programas que integrava o projeto chamado A Cor da Cultura, que era um programa que abordava a importância de se trabalhar a questão racial na educação. Ah, legal. Então fizeram testes no Rio, São Paulo, Salvador, com atores, com jornalistas, com atores jornalistas, e rolou a oportunidade. Eu passei no teste, foi um projeto assim extremamente sensível, muito bacana de se fazer, e que depois de ele foi ao ar em 2005 e logo depois virou um projeto de política pública nacional. Então era um projeto audiovisual que também tinha material didático, material de educação. E aí o que aconteceu? Eu fiz o projeto, esse programa deu super certo. Depois do A Cor da Cultura, eu fui para uma outra emissora, aí fiz uma novela chamada Paixões Proibidas, que era a direção do Inácio Coqueiro. Acabou a novela, aí pintou o convite para o Globo Ciência. Na verdade, o Globo Ciência ele veio a partir de um bom trabalho feito no A Cor da Cultura. E foi um presentão. Ah, que legal. Olá, tudo bem? Responda rápido. Qual é o cometa mais famoso do mundo? O cometa Halley, certo? Mas você sabe qual foi a última vez que ele passou perto da Terra e por que ele tem esse nome? No programa de hoje, nós vamos investigar a fundo a vida de Edmond Halley, o homem por trás do cometa. E qual a coisa mais interessante? O que é mais interessante em trabalhar, em apresentar um programa que aborda a ciência e a tecnologia? O que é mais legal disso tudo? Olha, o mais legal é você saber que você tem ciência em tudo que a gente vê na vida, né? Você nasce, tem ciência. Eu estou olhando para você, tem ciência. Quando a gente come, tem ciência. Quando a gente morre, tem ciência, porque tem todos os processos químico-físicos ali envolvidos. Então, a partir do momento que você começa a raciocinar que a ciência ela é linkada a tudo que tem no dia a dia, isso é que é o mais bacana. Então, hoje em dia, não tem como eu fazer o programa. Às vezes eu fico pensando, eu falo, gente, tudo tem ciência. E o grande desafio do projeto é justamente esse. Poxa, se tudo tem ciência e está no cotidiano das pessoas, então vamos tornar esse assunto que muitas vezes há uma defasagem lá no ensino fundamental e médio de transformar a física, a química, a biologia num bicho de 7 cabeças, numa coisa simples. Eu acho que essa que é a grande questão. E outra coisa que é interessante do programa a gente roda, né? Eu faço o programa aqui no Rio, mas eu vou para outras capitais, para cidades do interior. E o barato é saber que existem pessoas trabalhando em prol da ciência, né? Tem muita pesquisa sendo feita, não só nas universidades, como escolas técnicas. A gente tem um patrimônio humano absurdo no país, produzindo conhecimento. E isso é muito interessante, né? Porque eu acho que evolução tecnológica, acho que é um dos dados de evolução de um país. Então, a partir do momento que você tem produção de conhecimento, vai gerar uma produção de tecnologia, de avanços tecnológicos, e isso aí com certeza vai incidir no progresso do país, né? Eu acho que vai ter um impacto muito grande no futuro do Brasil, né? É divulgar que a ciência não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa que é, né? Não, com certeza. E outra coisa bacana é que o programa, ao longo desses anos, é a minha 5ª temporada. Então, a gente tenta tirar aquela imagem que o cientista tem de um cara sisudo ou de um cara que está no laboratório. Sério? Esse ano, por exemplo, a gente fez um programa sobre Alexander Fleming, sobre Marie Curie, desculpa, um exemplo. Marie Curie descobriu a radioterapia, foi uma mulher que ganhou 2 prêmios Nobel, ela foi uma cientista extremamente importante. E aí o que acontece? Tinha um programa que a gente tinha que falar do estudo, o impacto daquele estudo que ela fez lá atrás, hoje, na medicina. Né? E fomos ao INCA e queríamos saber como a radioterapia está hoje, quais foram os avanços na área de descoberta de câncer, na área de tratamento de doenças de câncer. Então tinha tudo para ser uma entrevista feita num laboratório, com maca, ou numa bibliotecazinha com um livro. Como era um assunto que digamos assim, a gente falar de câncer ainda é um tabu, então uma das
um dos objetivos da gente foi o quê? Vamos desconstruir essa coisa, quer dizer, câncer tem cura. Sentiu algum sintoma anormal no corpo, vai ao médico. Quer dizer, e o bate-papo foi feito assim, num lugar arborizado, tomando água de coco. Legal que fica bem descontraído, sem sem o peso. Isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que ela está falando de avanço tecnológico, a gente está dando um serviço do tipo, olha, você que está em casa, isso não é um bicho de 7 cabeças. O câncer não é uma sentença de morte, é uma esperança. E isso é muito bacana. Então, essa desconstrução da imagem do cientista como uma criatura isolada que está no laboratório, isso é uma luta permanente. E a gente tem conseguido, graças a Deus. Ah, que bom. Né? A gente fez um programa agora, por exemplo, sobre Thomas Malthus, que foi muito interessante. Ele dizia lá atrás que o mundo teria uma desproporção entre o aumento de população e de produção de alimentos. Ele falava lá nisso. Só que ele desconsiderou que, ao longo do tempo, o homem poderia reverter tudo isso, fazendo o quê? Investindo em tecnologia. Ele não considerou a possibilidade do homem de reverter isso. Ah, entendi. Então a gente analisou lá atrás e aí a gente viu quais são os desafios futuros. Por exemplo, você tem aí o aquecimento global, você tem várias questões ligadas ao meio ambiente. Como é que vai ficar a produção agrícola daqui a algum tempo, quando as condições de temperatura do universo, do globo, vai estar diferente? Né? Que culturas que vão ter que ficar adaptáveis? Que pesquisas que estão sendo feitas para que essas culturas se adaptem às condições de seca, por exemplo? Tem toda essa questão, né, do aquecimento global, efeito estufa. Tudo isso foi abordado. Isso tudo é meio que as pessoas não sabem muito como lidar com isso, o que é isso. Né? E a gente esquenta, quer dizer, esquenta a matéria, né? Torna um jornalismo mais quente. Quer dizer, a gente está retratando um cientista do século XVIII que teve alguns acertos e erros. E qual foi o impacto daquela teoria que ele gerou lá no século XVIII? Como é que está o mundo hoje e quais são os desafios do homem no mundo que está se transformando, Bacana. no mundo que, sabe, ele está em constante movimento. E aí a gente chegou à conclusão seguinte, o tema central era fome. E aí? A fome é um problema social e econômico ou é um problema matemático? Ele previa que ia ser um problema matemático. E aí, com o passar do tempo, a gente viu que é um problema político e econômico. E daí a gente tem várias questões. A África, por exemplo, tem vários bolsões de pobreza. A fome que está lá, que é tão triste, que assola, né, aquela parte do mundo, que é tão injusta para aquela população. Então a gente olha e fala assim, poxa, por que isso? Né? E aí a gente começa a discorrer de vários outros temas, de várias outras questões ligadas a esse cientista lá de trás. Graças ao programa, você ganhou em 2009 o troféu Raça Negra como melhor apresentador, né? E aí, como é que foi essa... Pô, foi uma emoção. Eu concorri. Esse prêmio ele tem votação, né? É um troféu, se eu não me engano, está na 9ª ou 10ª edição. Voto popular. Voto popular. E foi uma emoção muito grande. Eu fiquei assim... extremamente lisonjeado, né? Isso, assim, é uma coisa legal para sua carreira, né? Poxa, eu ganhei um prêmio por voto popular, é um reconhecimento muito grande. Poxa, passa um filme, né? Passa um filme na sua vida, de tudo que você vem batalhando, do esforço que você vai tendo a cada programa. Eu acho que, assim, eu encaro a minha profissão, isso desde quando eu já fazia teatro, eu acho que profissão de ator, de jornalista, eu acho que a gente tem que ter muito mais, encarar esse ofício muito mais como nós somos um operário daquilo que a gente está fazendo do que com glamour que de repente a mídia vende, né? Então essa labuta diária de você pegar lá o roteiro e de estudar e decupar aquele tema todo e pesquisar e aprofundar aquilo que você está fazendo, enriquecer e trazer dados novos e se emocionar com o entrevistado e a cada momento você ter o seu olho brilhando naquela entrevista e fazer com que aquele entrevistado diga aquilo que você quer ouvir, né? Com que o meu maior... Assim, é como se eu fizesse um gol, na hora que eu pego a entrevista mais complexa do mundo e quando eu encerro eu falo assim, nossa, esse cara falou tudo que vai ser inteligível para a Dona Maria, para o seu João, para as pessoas de casa. Aí sim eu estou cumprindo a função de um programa de televisão,
que é fazer com que aquela informação atinja de A a Z, do estudante universitário, ao estudante de ensino médio, a Dona Maria que de repente está acordando, ou está, enfim, na sua casa, acabando de fazer o cafezinho, ou sentada na poltrona, e ela olha e fala assim, poxa, isso aí tem impacto na minha vida, eu vejo isso na minha vida. Mas utilizando as teorias da gravitação e do movimento planetário, desenvolvidas pelo seu colega Isaac Newton, que era físico e matemático, Halley previu que o mesmo cometa apareceria novamente em 1758, na Mosca. Mas olha, ele deu sorte, viu? Porque na época era muito difícil determinar a trajetória dos cometas, uma vez que eles só podiam ser vistos por um curto período de tempo. Esse é o foco, né? Tornar fácil para todo mundo saber o que é ciência. Esse é o foco do programa. Desconstruir, né? Desconstruir. Pegar aquela linguagem que às vezes é técnica, muito científica, muito... não é palatável, e fazer com que as pessoas entendam. Eu acho que essa que é a grande missão mesmo do programa, né? E quando isso se atinge, quando eu vejo um programa, quando eu assisto um episódio que está redondinho, poxa, é uma emoção muito grande. Gratificante, né? Muito, muito, porque é difícil. Às vezes você olha ali o tema, é uma folha em branco, você pega o roteiro e fala, e aí? Como é que eu sair vou? isso? Porque você tem que informar, mas você tem que entreter. Verdade. Você tem que informar e ao mesmo tempo você tem que ser agradável, né? Você tem que fazer assim com a câmera e fazer com o telespectador olha e fala assim, poxa, eu quero ouvir esse cara. Prender a atenção eu quero da ver pessoa. o que esse cara está falando. É verdade. Eu quero ouvir o que tema é esse? O que isso aí, sabe? Isso é muito legal. Então essa vontade de fazer eu fico arrepiado porque eu amo o que eu faço, gente. Eu acho que televisão para mim virou uma cachaça. Isso é bacana. Que legal. É uma cachaça, eu gosto de fazer. Eu acho que assim, o mais legal é a cada ano se aprimorar profissionalmente, labutar mesmo, sabe? E aprender também, ver televisão, ver tudo. Eu vejo tudo na TV, eu não fico só, eu acho que você não tem que discriminar nada. Televisão é para você ver e pegar ali, poxa, isso aqui é legal. Assimilar. Às vezes o programa tem um conteúdo que não tem nada assim que você possa olhar e falar assim, poxa, isso aqui vai melhorar a vida de alguém. Né? A gente nem entra nesse mérito, mas de repente tem um cara que está falando alguma coisa que é interessante, ou tem até um apresentador, um colega de trabalho, que você olha e fala assim, poxa, eu gostei desse cara. Verdade. Ele tem um time bacana de apresentar, ele tem um senso de humor bacana. Isso que é o legal, né? Quer deixar alguma mensagem, alguma coisa? Queria agradecer a participação aqui no programa, obrigado. Obrigado a você. Eu acho que é bacana estar aqui por estar num canal universitário e poder falar com o público, né, que a gente objetiva também que assista ao Globo Ciência. E foi um prazer, um bate-papo muito bom falar de televisão, do Globo Ciência, da minha carreira. A gente que agradece. Tá? Desejo muita sorte para você. Obrigado, você também.